Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva em nosso canal e também receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da eficácia vinculatória que passou a ser atribuída a certos pronunciamentos judiciais. Quando o Código de Processo Civil ele inicia ali o tratamento dos processos nos tribunais, ele ali nos artigos 926, 927 e 928, ele trata de início a respeito desta eficácia vinculatória. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que não é possível compreendermos essa eficácia vinculatória se não partirmos do pressuposto do modo pelo qual se aplica, se exerce jurisdição e, portanto, se aplica, se concretiza o direito entre nós nos dias atuais. Então, eu gostaria de pontuar com os senhores o tópico que podemos assim chamar a jurisdição contemporânea. Ao tratar da jurisdição contemporânea, para que com isso demonstremos a necessidade e o acerto da eficácia vinculatória a alguns pronunciamentos judiciais, a gente deve pontuar 3 tópicos. E esses 3 tópicos são o neoconstitucionalismo, o pós-positivismo e uma hermenêutica jurídica baseada na teoria lógico-argumentativa, tá certo? Quando a gente fala no neoconstitucionalismo, a gente deve ter em mente algumas características básicas. É claro que nós não podemos transformar esse vídeo num vídeo exclusivamente sobre neoconstitucionalismo. Talvez para frente a gente faça um vídeo exclusivamente sobre isso. Mas são características próprias do neoconstitucionalismo, e aí já é importante aqui uma questão terminológica. O neoconstitucionalismo é um movimento, é um novo constitucionalismo que veio, portanto, após o movimento constitucionalista. O movimento constitucionalista ele conseguiu afirmar a existência da Constituição, e aí depois veio o movimento neoconstitucionalista, um novo movimento constitucionalista, onde se afirmou dogmaticamente algumas características. Dentre elas, em primeiro lugar, que a Constituição tem uma posição jurídica superior em relação aos demais diplomas legislativos. Em segundo lugar, que as normas constantes da Constituição possuem eficácia normativa direta, independentemente de regulamentação pelo legislador ordinário. Uma outra característica importantíssima é por meio da Constituição que se inserem os direitos e garantias fundamentais do homem, do cidadão. Portanto, a edição de normas, de leis de modo geral, ela deixa de ser, como era no Estado liberal, uma parametrização, uma conformação meramente formal. Ou seja, o direito, na perspectiva liberal, ele era formalista, cabia tudo no direito. Tudo que estivesse na lei, bastava uma análise formal. Se preencheu todos os requisitos formais para a edição do diploma legislativo, ele deveria ser aplicado e não deveria se fazer nenhuma análise conteudística, nenhuma análise de conteúdo do seu aspecto mais substancial. Quando a gente traz para o aspecto do neoconstitucionalismo, na Constituição nós temos valores, os direitos e garantias fundamentais. Então a lei, o diploma legislativo próprio do legislador ordinário, ele passa a valer não de per si, não por si só, e não apenas por um critério meramente formal. Ele passa a valer se ele tiver, a lei, o diploma legislativo, passa a valer se tiver de acordo com o aspecto formal previsto na Constituição e também com o aspecto conteudístico, os direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição. Então, já é um dado importante para que a gente extraia um modo diferente de se pensar a aplicação do direito. Um outro dado muito importante é a recepção do pós-positivismo. Quando a gente fala em pós-positivismo, a gente deve ter em mente, mais uma vez aqui, a questão terminológica. Veja, o movimento pós-positivista, diferente do movimento neoconstitucionalista, o pós-positivismo ele não quis continuar o positivismo. O movimento neoconstitucionalista quis ser um novo constitucionalismo. Já o movimento pós-positivista quer ser algo que ultrapasse, que deixe o positivismo para trás. O pós-positivismo quer ser algo que deixe a concepção positivista no passado. E qual é a principal característica do positivismo? É a aplicação mecânica da lei, a aplicação por meio da subsunção, por meio do silogismo. O positivismo ele acreditava na crença da completude, da harmonia do sistema jurídico. O direito, no positivismo jurídico, o direito era igual à lei. Nós vimos há um pouco tempo atrás que no Estado liberal cabia tudo na lei, porque a parametrização era apenas formal. Então qualquer conteúdo poderia ser colocado na lei. E tudo que estivesse na lei era o direito e poderia ser aplicado no caso concreto. Vejam o que aconteceu, por exemplo, no Estado nazista. Hitler cometeu as atrocidades, todos os seus abusos, as arbitrariedades com base em lei. Lei aprovada pelo parlamento alemão da época. Então, nós podemos acusar Hitler de tudo o que for possível, menos que ele foi autoritário do ponto de vista de ter agido além do que o direito lhe autorizava. É claro que, trazendo numa análise moral, de conteúdo, valorativo, é absolutamente equivocado. Mas vejam, numa análise positivista, cabia tudo, absolutamente tudo no direito, porque o direito era um sistema perfeito e completo, composto exclusivamente pela lei, e cabia tudo na lei. No movimento pós-positivista, nós vamos trabalhar basicamente com a teoria estruturante do professor Friedrich Miller. E a teoria estruturante do direito do professor Friedrich Miller vai significar basicamente que o direito é composto por várias estruturas. E dentre estas várias estruturas, claro que a lei assume uma vital importância. A lei é muito importante. Lembrem-se do artigo 1º e o seu parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Nós temos um pacto democrático. É claro que a lei é muito importante, só que ela não é o único elemento a ser considerado quando da interpretação. Então, o pós-positivismo, essas diversas estruturas, fazem com que o direito não seja, agora, no pós-positivismo, igual à lei. O direito ele passa a ser maior do que a lei. A lei é um elemento muito importante, mas é um elemento. No pós-positivismo, nós dizemos, portanto, que texto é diferente de norma. O texto normativo é distinto de norma. O que se aplica no caso concreto é a norma jurídica. E quando a gente sai de texto normativo para a norma, é a atividade interpretativa. O intérprete, ele deixa de ser um mero reprodutor. O juiz, ao aplicar o direito no caso concreto, ele deixa de ser um mero reprodutor que de forma mecânica, exegética, repete a lei no caso concreto. Eu sempre dou como exemplo o artigo 10 do CDC, salvo engano é o artigo 10 que trata do recall. O legislador fala que quando do recall, o fornecedor de produto e serviço deve disponibilizar, deve informar, deve conceder a mais ampla informação a respeito do recall aos seus consumidores. E aí continua o dispositivo, por meio do rádio, televisão e jornal. Veja, o legislador, àquela altura, no CDC, década de 90, se utilizou
o que era próprio daquela época de uma técnica fechada da edição de texto. Ele disse a mais ampla divulgação e delimitou. Ele disse demais, não deveria dizer tanto. E aí como é que se deve interpretar? Se você for um positivista exegético, está escrito ali que a mais ampla divulgação é através de jornal, televisão e rádio. Se está escrito jornal, televisão e rádio, seria jornal, televisão e rádio. Será que o juiz não pode, no caso concreto, determinar a exibição por meio de internet? As redes sociais? Será que não seria possível se um fornecedor se utilizasse como um meio de comunicação, marketing com os seus consumidores do Instagram, uma conta no YouTube, Facebook, que o seja, nas redes sociais como um todo? Será que o juiz não pode determinar que ele conceda publicidade do recall através desses mecanismos? Então percebam que a lei não é mais tudo, ela é importante. O juiz vai interpretar. O texto normativo é o ponto inicial. O que vai ser aplicado no caso concreto é a norma. E o próprio legislador, isso é muito importante, o próprio legislador se deu conta disso. O próprio legislador percebeu que ele, legislador, como um representante do Estado, ele age de forma muito mais lenta do que o evoluir da sociedade. É por isso que as leis, quando são editadas, já nascem atrasadas. As leis já nascem quase que mortas. Hoje em dia, se fosse editar uma lei para regulamentar o Facebook, ela seria editada quando quase ninguém mais usa o Facebook. E aí iria se fazer uma lei para regulamentar o Instagram. E ela seria editada, publicada, promulgada, quando já quase ninguém usa o Instagram, porque já teria uma nova ferramenta. A sociedade, ainda mais na modernidade líquida que nós vivemos, ela tem uma capacidade de transformação com a tecnologia muito mais dinâmica e mais rápida do que a capacidade do Estado de gerir as suas atividades, ainda mais na edição de atos normativos, de leis, numa realidade nacional, onde em Brasília não se trabalha com tanto afinco, de terça a quinta, enfim, algumas considerações que nós conhecemos da mídia. Bom, o próprio legislador, eu dizia, se deu conta que ele não consegue regular tudo e ele não se utiliza mais da técnica fechada da edição de texto. Vocês já devem ter ouvido falar de cláusulas gerais e de conceitos jurídicos indeterminados. O que são as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados? São um reconhecimento pelo legislador de que ele não deve mais adotar conceitos fechados, técnica fechada de edição de texto, mas sim uma técnica aberta de edição de texto. Pois se a técnica de edição de texto é aberta, ela demanda, no caso concreto, o acoplamento, ser fechada. Por isso que se chama a atividade de interpretação. Na teoria estruturante do direito do professor Friedrich Miller, é a concretização do direito. Esse ato de transformar o texto normativo em norma, onde vão ser acrescentadas várias estruturas, como, por exemplo, a mudança da realidade social, como eventualmente a existência de um pronunciamento vinculante, nós deveremos chegar à norma a ser aplicada. Essa atividade interpretativa denomina-se, no paradigma do pós-positivismo, como atividade de concretização do direito, porque vai se dar por meio de um caso concreto. A importância dos fatos. Os fatos jurídicos conformam, os fatos subjacentes ao caso jurídico conformam a concretização da norma. E aí, por fim, a ideia da teoria lógico-argumentativa. Seria uma espécie de uma complementação, uma decorrência. Teoria lógico-argumentativa é como se fosse um meio do caminho, porque o logicismo parte da compreensão da subsunção. A aplicação mecânica é uma aplicação lógica. Ao passo que uma liberdade irrestrita para a criação de texto seria uma liberdade estritamente argumentativa. A teoria lógico-argumentativa, ela reconhece que nem pode ser tão fechado, nem pode ser tão aberto também. Não pode ser tão aberto ao ponto dos juízes poderem dizer tudo sobre qualquer coisa a qualquer momento. Então nós não podemos reconhecer uma liberdade judicial, que o pós-positivismo ele é amplo a tal ponto
que permite ao representante do Estado, o juiz, dizer, afirmar em juízo, na tarefa de concretização, qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ele não pode partir de um marco zero hermenêutico, de um marco zero teórico. Não pode, por exemplo, um juiz recém-apossado na comarca de Varriçai, com todo respeito à comarca de Varriçai, uma comarca do interior qualquer, se opor a um pronunciamento do plenário do STF. Simplesmente porque o nosso sistema jurídico, ele é hierárquico e piramidal. Hierárquico porque quem está em cima manda em quem está embaixo, e piramidal porque tem mais órgão embaixo e menos órgãos em cima. Então vejam, nós temos o artigo 102 e o artigo 105 da Constituição Federal. Para ficar em alguns exemplos, eu vou já parar o vídeo que está ficando extenso, nós complementamos nos próximos outros tópicos a respeito da vinculação. Mas para fechar, o artigo 102 e o 105 deixam muito claro que compete ao STF conferir a última palavra a respeito da interpretação, a guarda da Constituição Federal, ao passo que compete ao STJ conceder a última palavra e a uniformização em torno a respeito da lei federal, da legislação infraconstitucional. Tá certo? Legislação infraconstitucional federal. Então, senhores, não há aqui nenhuma espécie de ativismo judicial, me parece que há uma conformação clara entre os poderes. O próprio legislador, e vejam, a Constituição é a manifestação do poder legislativo, é a maior manifestação do poder legislativo. Então, me parece que há uma conformação clara aqui entre os poderes, tá certo? Então, essas foram as considerações importantes a respeito da vinculação. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.